Olá, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec e, uma vez comentadas as passagens evangélicas, as instruções dos Espíritos, com as diversas mensagens escolhidas pelos médiuns que compuseram a equipe de Kardec, bem como das mensagens trazidas por médiuns de outros países, que também fizeram parte da compilação do codificador. Estamos no capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas. Vimos no último estudo o capítulo referente a muitos os chamados, poucos os escolhidos, e hoje trabalharemos o conceito do Espiritismo sobre a fé, sobre a força da fé como condição inabalável que não se altera, especialmente diante das tribulações, diante das dificuldades desse mundo. Depois, então, de analisar as passagens do Evangelho sobre esse tema, veremos os comentários de Kardec e, por fim, as diversas mensagens dos Espíritos sobre esse tema. Vejam que esse capítulo trata do poder da fé como uma condição, a fé religiosa como uma condição da fé inabalável, e a parábola da figueira que secou. Vamos ver o que essa parábola diz e qual a interpretação de Kardec e dos Espíritos. Vejamos então a primeira passagem do Evangelho que Kardec irá comentar, em que ele intitulou aqui como O Poder da Fé. A passagem extraída do Evangelho é a seguinte: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Vejamos então agora qual a interpretação do Espiritismo para essa passagem, tanto em relação à desobsessão, que é o que o Evangelho vai trazer aqui como a expulsão do demônio, né? Nós já trabalhamos essa conceituação. Para o Espiritismo não existe a figura do diabo em si, né, como uma figura poderosa, tanto quanto o Criador, e que eventualmente foi anjo e agora é demônio, e trava essa guerra espiritual contra Deus. O Espiritismo afasta essa ideia de um ser criado pelo Pai eterno para o mal, com a sua destinação única para o mal, e que traz o sofrimento eterno, que também é afastado pela conceituação espírita. Mas vejamos o que Kardec irá dizer. Primeiro, sobre essa questão da expulsão desse espírito, e segundo, o porquê os discípulos não puderam expulsá-lo, não puderam tratar aquele menino. Kardec então diz:
No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. Então vejam que ele já começa o parágrafo explicando a diferença entre as conquistas materiais e as conquistas morais. Por quê? Ele diz: toda pessoa na Terra, por seus próprios esforços, pode executar qualquer tarefa. Se ele tiver força, se ele tiver dedicação, ele pode executar coisas materiais. O sentido, porém, da palavra e da frase que a fé transporta montanhas é um sentido moral, não material. Não significa que uma pessoa que tem a fé pode, de fato, mover uma montanha do plano físico, uma montanha material. Jesus se refere à montanha de sofrimentos, de erros, de pecados. Essa montanha pode ser movida pela fé. Então, o sentido dessa passagem é um sentido moral. Ele diz: as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em resumo, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então, claramente ele demonstra: a montanha referida pelo Cristo são as dificuldades, resistências, a nossa própria má vontade. Tudo isso pode ser movido pelo poder da fé. E nós já trabalhamos aqui o significado de fé. Fé é confiança absoluta em Deus. Não há dúvidas do poder dele, não há qualquer dúvida quanto à atuação dele em nossas vidas. Isso é fé. Quanto mais a pessoa confia em Deus, maior é a fé dela. Então, a intenção de Jesus ao trazer essa passagem é nos mostrar que, conforme confiamos no Pai, podemos mover verdadeiras montanhas. Não há obstáculo moral que possa impedir a força de uma fé verdadeira. Kardec prossegue: os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então ele dá outros exemplos dessa montanha moral, esse sentido moral da montanha. O fanatismo, as paixões, o interesse material, o egoísmo, tudo isso são montanhas que podem ser movidas. Então ele vai dizer: a fé robusta, uma fé que você consegue verificar que é uma fé que não tem qualquer fraqueza, ela dá perseverança, ela dá energia, ela dá recursos para se vencer obstáculos nas pequenas coisas e nas grandes. Por isso que eu disse: quanto mais confiança no Pai de que tudo que passamos tem uma causa anterior, todo obstáculo pode ser transportado a depender da nossa dedicação, da nossa persistência no bem, especialmente com o conhecimento espírita de que as nossas dificuldades, muitas vezes, se não em todas elas, nós escolhemos passar antes de reencarnarmos, porque precisamos saldar dívidas do passado, precisamos colocar nossas virtudes à prova. Então, muitas vezes, nós solicitamos as dificuldades que hoje vivemos para evitar que caíssemos nos mesmos erros do passado. Então, se nós já temos uma fraqueza, por exemplo, para o álcool, para a bebida alcoólica, para a drogadição, muitas vezes nós pedimos dificuldades físicas, às vezes até doenças, para evitar que nós nos endividemos novamente nas mesmas áreas do passado. Ou então, quando a nossa fraqueza é relacionada ao poder, ao dinheiro,
Nós pedimos aos nossos mentores, nós pedimos no nosso planejamento reencarnatório que não nasçamos em famílias abastadas, em famílias que têm muito dinheiro, porque nós sabemos de antemão que se nascêssemos nessas famílias, cairíamos de novo nos mesmos erros do passado. Então, quem enfrenta os desafios da vida, os obstáculos, as dificuldades, com essa fé robusta que Kardec diz aqui, consegue perseverança, consegue energia. Muitas pessoas não têm nem energia para combater as dificuldades. A fé traz essa energia. A fé traz esses recursos para você vencer os obstáculos. Nas pequenas coisas e nas grandes. E aí a gente sabe que essa dimensão de tamanho, pequena ou grande dificuldade, é uma análise individual. O que é pequeno para um pode ser monstruoso para outro. O que é difícil para alguém pode ser muito fácil para outro. Pessoa que já conquistou, por exemplo, a virtude da paciência. Para ela é fácil lidar com pessoas difíceis, lidar com pessoas que pedem muitos favores ou que atrapalham a rotina. Quem tem a virtude da paciência desenvolvida, para ela não é uma grande dificuldade compreender uma pessoa difícil, vivenciar, ter uma rotina com ela. Enquanto que para uma outra que não tem zero, que tem zero paciência, vai ser um grande obstáculo conviver com alguém que traz essa impaciência. Kardec ainda vai dizer: da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Então, primeiro ele trouxe a fé robusta, uma fé inabalável, que traz perseverança, energia, recursos. E agora ele trata do contrário, a fé vacilante, aquela fé fraca, A pessoa acredita, mas não acredita tanto, ou enfrenta tantos problemas que não crê mais que Deus possa ajudá-la, que Deus existe, que não existe, que ele não tem o auxílio, de nenhum espírito amigo, nenhum espírito familiar, nenhum mentor. Então é uma fé vacilante. O que acontece quem carrega uma fé vacilante? Traz incertezas, traz hesitação. Então a pessoa justamente vai ficar cheia de inseguranças, com incerteza. Será mesmo que Deus existe? Será mesmo que eu tenho algum amigo espiritual? E aí a pessoa hesita, Ela fica hesitante, ou seja, não faz o que precisa ser feito porque duvida, porque não tem a necessária certeza. E quem se aproveita dessa situação? Os adversários dessa pessoa, especialmente os adversários espirituais. Eles vão se aproveitar desses momentos em que a pessoa traz uma fé vacilante para estimular nela essa falta de fé, essa falta de crença. Vai apontar a ela condutas, pensamentos e situações para se afundar cada vez mais nessa descrença. Ele conclui o parágrafo dizendo: essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. São os quadros que a gente vê na grande maioria dos depressivos, dos melancólicos, das pessoas que muitas vezes desistiram de combater o mal nelas mesmas ou os vícios. Ela não acredita que possa vencer, então ela já desiste antes de começar. Essa é a característica que Kardec dá para a fé vacilante. Ele então vai dar o conceito de fé, que a gente trabalhou aqui já. Ele diz: em outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então a fé, como nós já falamos, é confiança. Eu digo confiança em Deus porque a fé, o próprio conceito de fé, principalmente trabalhado no Ocidente, é vinculado à questão religiosa, Mas a fé, muitas vezes, pode vir sem essa acepção religiosa.
Por isso Kardec diz que fé é confiança. Ele não fala confiança em Deus. Ele fala que fé é confiança. Que você vai realizar alguma coisa. Você tem fé. A gente que traz um conceito muito mais religioso da fé. Por isso que eu falei, fé é confiança em Deus. Mas Kardec traz o conceito de fé como confiança na realização de algo, na certeza que você vai atingir um fim, um objetivo. Ele ainda diz, a fé dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar. Então vejam que a fé trabalha antes de você começar a se movimentar. Quando se tem fé, quando se tem confiança e certeza, no seu pensamento você já vai se enxergar conquistando aquilo que você quer. Ela dá essa espécie de lucidez que você consegue enxergar no seu pensamento a meta, o seu objetivo e como chegar lá. Então veja a importância de ter fé. Não no sentido somente religioso, mas fé que você vai conquistar algo, que você tem a certeza que vai conseguir. Porque com a fé você enxerga o objetivo já conquistado. De sorte que aquele que a possui caminha com absoluta segurança. Por isso que os espíritos superiores, os espíritos missionários, o próprio Cristo, né, que é o maior modelo e guia da humanidade que nós conhecemos, caminhava com essa certeza inabalável. É a fé. É a fé em seu maior alto nível, né? Quando a gente fala de figuras como Cristo, como Buda, como os líderes religiosos em geral, são indivíduos, são seres que já atingiram uma fé inabalável. Por isso que eles sofreram agressões. Jesus foi morto, né, pela sociedade da época em que ele nasceu. E mesmo preso à cruz, em nenhum momento a fé dele se abalou. Ele inclusive pede para Deus perdoar aqueles que o assassinaram, dizendo, eles não sabem o que fazem. Veja o tamanho da fé do Cristo. Muitas vezes eu gosto de fazer essa reflexão porque as pessoas não pensam nisso. Por exemplo, se colocar no lugar de Jesus. Você é preso injustamente porque ele não cometeu crime nenhum para a época. Nenhum crime, tanto que o senador romano, o governador, né, Pilatos, ele não entende porque os judeus insistiam tanto na crucificação do Cristo. E ele propõe, inclusive, trocar o Cristo por Barrabás, que era um criminoso conhecido, estuprador, ladrão, enfim, trazia todo um contexto criminoso. E a gente sabe os motivos, né, dos fariseus incitarem o povo a crucificarem o Cristo, mesmo sem ter cometido crime algum para as leis da época. Tanto que Pilatos lava as mãos, né? Ele lava as mãos. Lavar as mãos era um ritual, se a gente pode usar isso, uma figura que os juízes e os governantes, porque os governantes eram os juízes também na época, em que eles não concordavam com a votação do povo, com a escolha do povo, então eles lavavam as mãos, no sentido, vocês decidiram, não fui eu. Eu não condeno esse homem. E o povo condenou, né, incitado pelos fariseus. Então, essa fé aqui inabalável que Kardec traz, a gente consegue enxergar nesses espíritos nobres. Não somente Jesus. As figuras históricas que trazem, especialmente aqueles que deram a vida por uma causa. Então nós temos as figuras históricas de Tiradentes, a própria Joana de Ângeles, né, reencarnada como aquela freira que morreu para salvar as noviças da invasão dos portugueses. Então, pessoas que trazem uma fé inabalável, que nada pode comprar, nada pode abalar. E aí, voltando àquela reflexão do Cristo, né, quantos de nós, presos injustamente, torturados, porque Jesus foi torturado, aquele filme
Paixão de Cristo é muito forte por isso, né? O filme de Mel Gibson, ele traz o que realmente aconteceu. E dizem os espíritos, eu não me recordo qual espírito falou, se eu não me engano foi Emmanuel. Ele disse que aquele filme não traz nem 10% do que Jesus sofreu na mão dos romanos. E o filme é muito forte. Jesus é chicoteado com aquele chicote de espinhos, espancado, né? Enfim, aquele filme é muito forte, mostra isso. Tanto que Jesus morreu por não aguentar os ferimentos, né? Geralmente o crucificado ficava muito mais tempo preso à cruz, às vezes dias, até morrer. Mas o Cristo foi tão fustigado que ele aguentou poucas horas. E imagine se nós tivéssemos sido torturados da forma que ele foi, depois colocado para carregar aquela cruz pesadíssima que deslocou o ombro dele. A cruz não tinha sido feita para ele, porque ele não era criminoso. Aquela cruz era para um outro criminoso. E a cruz da crucificação, elas eram construídas após se medir o criminoso. Então elas eram encomendadas. Jesus, portanto, não tinha a altura ou a extensão dos braços para aquela cruz. Os soldados romanos tiveram que deslocar o ombro de Jesus para pregar ele na cruz. Para a gente ter uma ideia do sofrimento que ele passou. Então, quantos de nós teríamos uma fé inabalável depois de passar por tudo isso? Por todo o caminho ele foi xingado, cuspiram nele, colocaram aquela coroa de espinho que rasgou o couro cabeludo dele, que enfiaram, né, uma coroa de espinhos para fazer chacota dele. Não é o rei dos judeus? Então tome sua coroa, rei. Então, mesmo passando por isso tudo, essas figuras que a gente também vê na história, com uma fé inabalável, uma confiança da meta que se quer alcançar. Tanto que os apóstolos não entenderam, né? Como que o Filho de Deus, o prometido Messias, não iria fugir de toda aquela tortura, de todo aquele sofrimento. E ele foi bem claro para os seus discípulos que tudo estava programado. Ele já sabia que ele ia passar por tudo aquilo. E inclusive ele disse que era necessário. Tanto que dividiu a história, né? Antes e depois dele. A gente conta os anos, a história da civilização antes dele e depois dele. Quando eu vejo pessoas falando que Jesus foi uma figura histórica apenas no sentido de ser um revolucionário, eu sempre pergunto, algum revolucionário dividiu a história? Nenhum. E aconteceu há mais de 2000 anos. Então, assim, tem gente que diz que Jesus é uma invenção, né, para justificar a religião. Mas é só a gente refletir, uma invenção que dura tanto tempo, que marca tanto a humanidade como marcou e ainda está tão viva a ideia, eu acho difícil, né? Pensando racionalmente, acho difícil ele ser uma criação. Inclusive tem historiador, né? Porque as pessoas gostam de desqualificar o discurso quando a gente envolve religião. Mas quando a gente envolve a ciência mesmo, a história, tem vários historiadores que confirmam a probabilidade do Cristo ter realmente existido é gigantesca pelos registros históricos, enfim. O assunto não é esse, mas serve de reflexão também porque o tema é fé, uma fé que transporta montanhas. Então Kardec, depois de explicar esse conceito, vai dizer: tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas, a fé pode trazer essa possibilidade de executar o que a gente pretende. E aí ele vai dar as características da fé sincera. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar,
Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Vejam que Kardec ainda trabalha a ideia de fé como um objetivo a ser alcançado. Aquele que realmente tem esse objetivo, consegue inclusive enxergar, antes de começar a trilhar o caminho que leva a ele, consegue enxergar o fim, consegue enxergar a conquista daquele objetivo. Essa fé é sempre calma, paciente. Por quê? Porque é uma fé que traz a certeza do futuro. A certeza de que se vai atingir é uma característica da própria fé. Então não tem como uma pessoa que carrega uma fé verdadeira não ter paciência. A paciência ela é inerente à fé sincera. Porque a fé sincera tem essa certeza. E quando a gente tem certeza de algo, a gente não tem pressa. A fé sincera, portanto, sabe esperar. Porque seu ponto de apoio é na inteligência e na compreensão das coisas. Eu gosto de Kardec porque ele sempre dá essa explicação de um oposto e de outro. Então ele sempre dá a definição de algo e a definição do seu oposto. Ele trouxe a definição da fé sincera e logo depois ele diz: a fé vacilante sente a sua própria fraqueza. A pessoa não tem a certeza, a pessoa não tem um objetivo fixado, então ela é fraca, né? A fé dela é fraca, é vacilante. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. Então ele está dizendo, quando a pessoa tem uma fé baseada em interesse, então não é uma fé verdadeira. Ele trouxe o conceito de fé verdadeira e depois a fé vacilante, que é movida por interesse, acha que com violência vai conquistar o que pretende. Porque como falta a ele confiança, ele acha que vai preencher essa falta de confiança com violência, com força. Então isso demonstra, isso dá sinais de que a fé que a pessoa tem não é uma fé verdadeira. Toda pessoa que precisa se utilizar da força física, da violência, para impor um objetivo que ela quer alcançar, a gente pode afirmar sem qualquer dúvida, é uma fé vacilante, não é uma fé sincera. Porque a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, mais uma característica da fé sincera. Paciência, calma, porque a pessoa tem certeza. Toda pessoa que tem uma certeza, ela não tem qualquer ansiedade, não tem qualquer dúvida. Justamente o conceito de certeza é a ausência de dúvida. Então a certeza traz mesmo essa calma, essa confiança. Kardec, então, acha necessário diferenciar ainda fé de presunção. Não devemos confundir fé com presunção. Lembremos o conceito de fé que ele já deu, confiança absoluta, certeza de que vai alcançar um objetivo. E pensemos na presunção. Presunção, a gente sabe que a pessoa presunçosa, ela acha que tem uma virtude, muitas vezes, que não tem. Mas vejamos o que Kardec diz. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Então, só desse conceito a gente já sabe diferenciar da presunção. Porque o presunçoso, ele não é humilde. O presunçoso acha que sabe mais do que todo mundo. O presunçoso acha que a fé dele está acima da fé dos outros. Então, não se confunda fé com presunção. A verdadeira fé é humilde. Aquele que a possui, ou seja, possui a verdadeira fé, deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. O presunçoso não. O presunçoso se coloca acima, muitas vezes, até de Deus. Ele sabe mais. Quem sabe da vida dele, das escolhas dele, é ele próprio. Então ele tem presunção. A verdadeira fé, então,
é humilde, confia em Deus e não em si mesmo. Na verdade, confia mais em Deus do que em si, porque é importante a gente confiar em nós mesmos também. Mas ele usa aqui a expressão, confia mais em Deus do que em si. Por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem ele. De novo vem a reflexão das figuras históricas, né? De todos aqueles que demonstraram ter uma fibra, um caráter, uma fé inabalável. Eles sabem que são instrumentos divinos e que deve sempre prevalecer a vontade dele, porque a vontade dele é o melhor para nós. Se nós somos imperfeitos, como que nós podemos acreditar que a nossa vontade é o melhor para nós do que de um ser perfeito, de um ser que nos criou e que a gente ainda nem consegue compreender direito, né? O que é Deus, de tão complexo que é. Mas a fé verdadeira vai trazer essa humildade, essa consciência de que somos instrumentos dele e que nada podemos fazer sem ele. As construções humanas feitas sem Deus não duram muito tempo. É por isso que os profetas da antiguidade, todos esses que tinham visões do futuro, apocalípticas, eles sempre traziam a destruição das construções humanas. Inclusive o próprio Cristo profetizou, quando ele diz, né, se referindo ao templo em Jerusalém, não restará pedra sobre pedra. Inclusive essa frase dele foi uma das que causou a sua condenação diante dos fariseus, porque eles consideraram que foi uma ameaça de Jesus. Mas estava programado, né? Jesus fez de propósito, ele sabia. Estava previsto a sua crucificação e ele já tinha consciência dessa renúncia, né? Desse sacrifício para que o evangelho marcasse a humanidade. Então ele disse, ele profetiza. E realmente aconteceu anos depois, quando a região foi dominada, o templo foi destruído mesmo. Jesus simplesmente profetizou. Então, as construções humanas que se distanciam de Deus não permanecem. E não é porque Deus se vinga, porque Deus é um ser vingador. Construiu sem mim, então eu vou derrubar. Não é isso. É que naturalmente elas se acabam. Não precisa nenhum ser superior vir destruir. Ela se autodestrói, porque sempre que a construção é feita sem os fundamentos do Evangelho, e aqui eu não estou dizendo do cristianismo somente, mas toda crença sincera, toda crença que busca a melhoria do ser e da sociedade, ela tem bases divinas. Então, quando se tem bases divinas, e aí entra o próprio ensinamento de Jesus, daquele que constrói sobre a areia e daquele que constrói sobre a rocha. As construções humanas sem Deus, independente de religião, são construções na areia. Vão ficar por algum tempo, mas numa tempestade elas vão cair, né? Elas vão se dissolver, e grande será a sua queda, como disse o mestre. Então, quando nós criamos essa consciência de que nada podemos sem ele, a fé começa a se tornar uma fé inabalável, uma fé sincera, verdadeira, que não se confunde com a presunção. Ele ainda vai dizer, transportando para o ensinamento espírita, por isso é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Quem tem fé sincera, quem não é presunçoso, quem tem a humildade, quem se coloca abaixo de Deus, nesse sentido de que ele é muito mais poderoso do que as nossas escolhas, essas pessoas são assessoradas por bons espíritos. Os bons espíritos vêm em seu auxílio, ou seja, vêm ajudar. E esse conceito é muito importante, porque tem muita gente que acha que são títulos humanos que trazem a companhia de bons espíritos. Tem gente que acha que eu sou pai de santo, eu sou padre, eu sou divulgador da doutrina espírita, eu sou presidente de centro.
acha que o título humano vai determinar a companhia espiritual dele. E nós já vimos aqui em diversos capítulos, diversos estudos, que é a conduta, pensamento. Por isso que ele diz aqui, quem traz a fé sincera, humilde, com confiança em Deus, tem companhia de bons espíritos. O contrário a gente não precisa nem dizer, né? O presunçoso é menos fé do que orgulho, ele diz. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Notem que Kardec não fala aqui que o orgulhoso é punido por Deus. Não é punição divina, é punição pela decepção e pelos males que acabam acontecendo por sua presunção. O próprio homem cava a sua cova, né? Quando se deixa levar pela presunção, pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, quanto mais buscarmos uma conduta pautada na fé sincera, mais teremos a companhia de bons espíritos. No item 5, Kardec vai dizer como a fé se demonstra, como ela se aplica. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Vamos entender por que ele fala isso, ação magnética. De magnetismo, que inclusive era uma ciência da época de Kardec, que foi muito perseguida, mas quando ele trouxe a codificação do espiritismo, o magnetismo já era aceito pela ciência da época, já estava numa aceitação muito maior, porque já tinham se comprovado a ação magnética, tanto pela imposição de mãos, quanto pela força magnética que os seres vivos trazem naturalmente. Então, toda vez que Kardec fala de ação magnética, ele está falando justamente dessa possibilidade que todos os encarnados têm de doar essa energia magnética ou de direcionar essa energia para diversas ações, seja de cura, seja de manifestação. Então, vamos entender por que ele fala que a manifestação da fé se dá pela ação magnética. Pela ação magnética, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modificando as qualidades e dando impulsão irresistível. Kardec está tratando, então, de como nós podemos direcionar o pensamento por meio da fé. Quando oramos por alguém, por exemplo, a pessoa depois fala, me senti tão bem em tal horário, tal hora, que coincide com a hora que você orou por ela. Ou quando a gente sente algo bom e sabe depois que alguém orou por nós. Então, uma das características do Espiritismo, uma das missões do Espiritismo é essa: demonstrar para as pessoas que o que é considerado muitas vezes milagroso ou sobrenatural, na verdade se trata de uma ciência. Só que é uma ciência desconhecida porque não é aceita pela ciência humana ainda. Agora, em 2023, a gente consegue já dar vários exemplos de que a ciência humana já aceita muitas das ideias espíritas. Inclusive, há faculdades de medicina que têm matérias sobre espiritualidade, sobre cura de pacientes, pela oração, pela ação magnética, pelos passes, enfim. E também estudos comprovados e não sem qualquer envolvimento com religião, demonstrando que grupos de pacientes que oraram melhoraram. E aí muita gente fala, é o efeito placebo. A pessoa ora e acha que foi a oração. Mas aí esse estudo demonstra, mas a gente tem um grupo aqui que não orou e não sabia que tinha gente orando por eles. Então é um grupo que recebeu a oração de terceiros e eles não sabiam, o que derruba a tese aí do efeito placebo.
São pacientes que não sabiam que estavam recebendo orações. E o resultado deles era muito mais positivo do que os pacientes que não oraram e nem receberam a intercessão da oração por terceiros. Esse é só um estudo, né? Existem vários estudos, vários médicos espíritas ou não, que já reconhecem o poder da fé. E com isso a gente pode perceber o quão avançado estava Kardec para a sua época. Ele já fala da ação magnética pelo poder da fé. E o que seria a ação magnética? Ele explica a ação do indivíduo sobre o fluido. Fluido aqui é energia. Na época de Kardec ainda não tinha esse conceito de energia como nós temos hoje. Eles chamavam de fluido, que era o máximo que eles conseguiam entender como uma matéria menos densa. Então eles chamavam de fluido. Mas fluido é energia, que eles chamam de um agente universal que modifica as qualidades e dá impulsão irresistível. Por que impulsão irresistível? A gente já estudou isso nas obras dos demais dias, né? Porque segunda-feira é o Evangelho, mas terça a sexta a gente estuda as obras de André Luiz. E a gente já viu lá que quando alguém sabe modificar o fluido cósmico universal ou as energias magnéticas, esse fenômeno se dá de forma irresistível. Por quê? A vontade do espírito determina como aquela substância vai se comportar. Então, na oração intercessória por alguém, nos efeitos físicos principalmente, quando a gente estuda sobre os espíritos batedores, que na época de Kardec e antes dele chamaram a atenção da humanidade, fazendo barulho nas mesas, nas paredes. E aí Kardec foi estudar a fundo isso e percebeu que tinha uma origem inteligente. Tudo isso era manipulação de força magnética pelo poder da vontade. Por isso que nós vamos ter conceitos nas obras de Leon Denis sobre fé, como Kardec traz aqui, e sobre vontade. A fé também está na vontade. A pessoa tem a certeza que consegue manipular aquela energia ou um determinado fim, também é fé. Então, atuar sobre a energia, dando uma impulsão irresistível, é uma das utilizações da fé. Nós podemos enviar verdadeiras ondas de energia para alguém. Por isso que eu disse que esse assunto ainda não é aceito como um todo, mas já existe uma grande aceitação pela comunidade médica científica. Tem um outro experimento que eu lembrei aqui, que já acontece há muitos anos também, e que todo mundo pode fazer em casa, né? Que é colocar a tal mudinha de planta ou um vidro com arroz, deixar num canto, e um outro potinho com arroz em outro canto da casa. Em um potinho você direciona orações, energias de amor, bons pensamentos, e o outro potinho você xinga, você deseja o mal. E aí a própria ciência demonstra que aquele pote que ficou exposto a energias negativas vai apodrecer, vai trazer uma coloração feia, um cheiro ruim, enquanto que o potinho da planta ou do arroz, enfim, tem vários tipos de experimento, que foi submetido a orações, a boas palavras, ele vai se desenvolver, ele vai ter uma coloração diferente, não vai apodrecer. Então, são vários pequenos experimentos somados a outros estudos muito mais aprofundados que demonstram essa ação que Kardec descreve aqui. A ação magnética, que inclusive pode proporcionar a cura, né, de doenças, a depender, logicamente, da programação espiritual de cada um. Então, a impulsão da energia, ela ocorre pela fé também, tá? Não somente, mas especialmente pela fé. Por isso que eu repito, né? Parece que está repetitivo. Quando oramos, quando desejamos o bem,
as pessoas não percebem que isso de fato tem uma força enorme. As pessoas não têm essa noção. Elas até oram, elas até desejam o bem, acham que pode ajudar, mas quem realmente estuda, quem realmente pratica essas atividades, sabe que funciona e que o pensamento chega, a energia chega e pode, de uma forma irresistível, sofrer uma alteração na sua qualidade. Por isso, inclusive, que os próprios chamados milagres do Cristo não se passaram somente de situações antinaturais, né? O milagre seria algo antinatural, por isso o milagre. O Espiritismo vem explicar que não se trata de milagre. Por quê? Porque, na verdade, Jesus domina uma ciência que a gente ainda não chegou. Então, andar sobre as águas parece milagre mesmo, porque é antinatural. Mas nós sabemos que, como Jesus é um ser extremamente elevado, ele já chegou num nível em que ele manipula a força magnética das águas, tornando as moléculas mais juntinhas, né? A força do pensamento, da fé, da vontade dele é tão grande, tão desenvolvida, e nós um dia chegaremos nesse nível, que ele manipulou as moléculas da água naquele momento ali e conseguiu deixar ela firme o suficiente para sustentar o peso dele e o peso de Pedro, né? Pedro sai do barco também e anda sobre as águas junto com Cristo. Então isso tudo é a atuação. O Espiritismo vem para mostrar isso, que o que parece milagroso, o que parece inacessível, são forças da natureza, são elementos da própria ciência divina que nós um dia conquistaremos também. E quando a gente analisa a evolução da própria ciência, a gente vê esse avanço, né? Apesar da humanidade demorar para avançar na área moral, ela avança a passos largos na área intelectual. A tecnologia avança muito rapidamente. Só que a gente aprende no Espiritismo que isso tem um limite, né? Enquanto o ser humano não desenvolver o lado moral também, esse avanço intelectual vai encontrar uma barreira que só vai ser transposta quando a humanidade desenvolver o lado moral. Aí novas descobertas virão no lado intelectual. Então aprendemos aí que a fé se materializa, se assim podemos dizer, pelo direcionamento do fluido magnético. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros. Então eu adiantei aqui, né, falei da cura que inclusive pode ser alcançada pela fé, porque não é algo milagroso, é simplesmente o direcionamento que se dá a uma vontade para o bem. Olha como a explicação espírita é simples. Eu sei que a prática não é tão simples, mas a explicação conceitual é: alguém ora por um ente querido e esse ente querido se cura de uma doença. Todo mundo vai dizer: milagre. Deus veio e curou. O Espiritismo vem e explica: olha, o ente querido direcionou um poder fluídico pela fé e que operou essa cura. Aí os detratores vão dizer: então por que não cura todo mundo? Porque, primeiro, não depende da vontade de um indivíduo somente, depende da programação espiritual daquela pessoa e depende da força magnética que aquela pessoa carrega. Tem indivíduos que reencarnam com um poder magnético estrondoso. E aí a gente vai ter vários exemplos de médiuns de cura. Inclusive médiuns que operaram pessoas, muitas vezes com bisturi enferrujado, né, que são esses fenômenos mais chocantes, para demonstrar o poder fluídico. A gente sabe que o Dr. Fritz, né, um médico em espírito, muito endividado, porque é um médico alemão que se endividou bastante, né, na Primeira Guerra, se eu não me engano.
E aí ele veio com esse trabalho para compensar, uma vez que ele se arrependeu, se converteu, ele veio para atuar na área da medicina. E aí ele passou por alguns médiums que ele incorporava e realizava cirurgias espirituais. E os casos do Dr. Fritz são os mais chocantes, porque ele usa esse fluido magnético, ele usa essa vontade do conhecimento dele e de uma fé ardente, que ele operou verdadeiros milagres. Ele, por mais que se criticasse, né, a postura dos médiuns que o Dr. Fritz trabalhou, então nós temos Zé Arigó, nós temos João de Deus, né, que depois se descobriu ser um médium desequilibrado, em nada retira os feitos realizados por Dr. Fritz, que era o espírito. Então, no filme de Zé Arigó, inclusive, que é um filme recente, mostra muito bem isso, que há um conflito constante entre o médium e o espírito. Por quê? Aqueles médiuns não são espíritas. Eles não reencarnaram com o objetivo de praticar a caridade, como Chico Xavier, por exemplo. Então eles entravam em conflito, porque eles queriam ganhar dinheiro também, eles queriam continuar com suas vidas normais, eles não queriam doar a sua vida em favor do outro. É muito difícil o espírito vir com essa missão, ou pelo menos aceitar essa missão, como Chico Xavier aceitou. Mas Dr. Fritz vinha, incorporava e fazia de tudo, as cirurgias das mais diversas, né? Desde cura de câncer, a paralisias, tirava tumores inteiros das cabeças das pessoas, isso sem cirurgia, né? Em hospitais. A gente até brinca, né? Que utiliza um exemplo de Chico Xavier, que não quis fazer cirurgia espiritual, foi oferecido a ele, porque ele tinha um problema no olho, que inclusive cegou ele mais tarde, e ele não quis. Ele falou, não, mas é porque Chico tinha uma outra concepção da vida, né? Ele sabia da necessidade de passar por aquela expiação para se curar das dívidas do passado dele. Então ele não queria ser curado ali por Dr. Fritz, mas foi oferecido. E ele fez com muitas pessoas. Então, o direcionamento de fluido magnético, do poder fluídico, ela pode realizar curas. Nós temos os médiuns de cura que não fazem essas cirurgias, mas com a imposição de mãos, com o poder da vontade, com a oração, realizam essas curas, né? As bendezeiras são médiuns de cura. Vieram com um poder magnético de doação muito forte. E aí consegue harmonizar as células doentes. O legal do estudo do espiritismo, junto com os avanços tecnológicos e da medicina, é a gente perceber, especialmente nas obras de André Luiz, que foi médico na Terra, e em espírito depois trouxe várias obras com esses temas. O mais interessante é ver as explicações do espiritismo para as curas. Então, através da fé, através do poder magnético, as células se harmonizam e contribuem para a cura. Tudo isso é o poder da fé pela ação magnética. Kardec, inclusive, vai dizer, essas curas antigamente eram tidas como prodígios, como milagres, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Por isso que o espírita não acredita em milagre. A gente não está diminuindo Deus, a gente não está diminuindo Jesus. Jesus continua o maior espírito que a gente conheceu na Terra, até hoje, o mais elevado. Mas o que ele operou não foi milagre propriamente dito, foi a utilização de uma lei que é natural, mas que a gente ainda não atingiu, a gente desconhece. Por isso que foi necessário o Espiritismo vir no século XIX, né, para explicar muitas questões que Jesus não podia falar na época. O povo não compreendia. Tem uma passagem muito simbólica que marca isso, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era o maior sábio da época. Ele era consultado pelos governantes, pelo povo, pelos ricos. Nicodemos era muito sábio. E ele era um homem bom.
Quando Jesus conversa com ele não consegue entender a reencarnação. Ele fala, mas como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Eu, homem adulto, vou voltar a ser criança e vou entrar no ventre da minha mãe? Ele, que era o homem mais sábio da época, ele não entendeu que você morre, você retorna em outro corpo. Então Jesus responde a ele, que ele, o mais sábio, se ele, o mais sábio, não entendia, quanto mais o povo. Então Jesus não tinha como trazer o conceito de reencarnação. Se ele insistisse nesse ponto, iam matar ele antes da hora, né? Iam chamar ele de endemoniado, enfim, trazendo essas ideias novas, tão diferentes. Então ele tenta explicar a reencarnação para Nicodemos, que era sábio, e Nicodemos não entende. Como pode um homem adulto voltar ao ventre de sua mãe? Pela pergunta dele, a gente percebe a confusão que ele estava. Ele não conseguia entender. Porque Jesus fala que é necessário nascer do Espírito, enfim. Então, o Espiritismo vem trazer as explicações quando a sociedade já está mais madura para entender. Hoje a gente consegue enxergar tranquilamente o fenômeno da reencarnação. Muita gente não aceita, né? Inclusive, eu acho que a maioria não aceita do Ocidente. Mas é uma realidade. Inclusive, a Igreja Católica acreditava na reencarnação até o concílio acho que é o concílio de Constantinopla, que eles se reuniram e resolveram abolir a reencarnação da Bíblia. Mas tinha antes. Foi por interesse político, foi por interesse mesquinho, porque eles não queriam admitir o retorno de alguém nobre no corpo de alguém pobre, no corpo de um vassalo. Então, pelo pedido da nobreza da época, eles retiraram essa concepção. Mas a reencarnação era aceita. Tem vários registros dos santos católicos, dos bispos antes desse concílio, que defendiam a ideia da reencarnação como algo totalmente natural. Mas enfim, o tema não é esse. O tema é a força da fé, que pode inclusive realizar curas que não são milagres, são a utilização de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então, voltando à passagem que a gente viu antes de começar os comentários, é a passagem que levam a Jesus um menino obsidiado e Jesus expulsa o demônio. Ou seja, Jesus doutrina o espírito. Imagina ser doutrinado por Jesus, hein? Ele não precisou nem conversar, né? A força magnética de Jesus, a autoridade moral dele, ele não precisou nem se dirigir ao espírito, só de olhar, porque Jesus via. Jesus médium, logicamente médium, ele via o espírito, olhou para o espírito já saiu correndo. Então ele curou o menino, né? Curou da obsessão. E os apóstolos vieram, a gente tentou curar esse menino. E é interessante ver nessa passagem, né, que o pai do menino está tão aflito, porque aquela legião de espíritos, ele tinha vários obsessores. Eles jogavam o menino no fogo, jogavam na água para se afogar, no fogo para morrer queimado. O pai estava desesperado, já era uma obsessão no nível de possessão, né? E aí os apóstolos não conseguiram afastar os espíritos. Por quê? A gente já estudou também e vamos estudar depois ainda mais quando chegarmos no livro dos médiuns. A autoridade moral. A única forma de se doutrinar um espírito obsessor é com a autoridade moral. E a autoridade moral não é pelos títulos humanos que você adquire. Não é pela batina do padre, pelo símbolo do crucifixo, a água benta. É pela conduta, é pela prática, né, do bem, é pela sinceridade no coração. Por isso que a gente aprende no Espiritismo, que a gente não expulsa demônio. É curioso ver no catolicismo, né, os instrumentos que eles se utilizam para expulsar
Eu acho curioso, eles sempre falam, né? Volte para o lugar infernal de onde você veio. Eu fico com pena, né, do espírito. Mas é porque a concepção de demônio deles é um ser eternamente mau e que vai sofrer eternamente. Que a gente não acredita, a gente acredita que é um ser equivocado, um espírito que já viveu na Terra, morreu e continua dedicado ao mal, ou está perseguindo o inimigo dele. Então a gente já tem uma concepção diferente. Então o objetivo não é expulsar a pessoa, né, o espírito. O objetivo é doutrinar, ou como querem alguns hoje em dia, dialogar com o espírito, para convencer ele mesmo, pela ideia, pelo sentimento. E aí, somente a autoridade moral consegue. Por isso Jesus falou, vocês não conseguiram porque vocês não tiveram fé. Ele estava querendo falar dessa força da fé. Em último caso, a gente sabe que é a autoridade moral. Como a conduta deles não era exatamente sagrada, né? Não era exatamente perfeita, os espíritos que estavam naquele menino não ouviram, não deram bola para o que os apóstolos falaram. Mas Jesus não tinha como, né? Então, essa é uma conceituação da fé e a gente termina, então, porque já deu 1 hora, esses conceitos de Kardec. Na semana que vem, a gente vai entrar no item 6, chamado a fé religiosa, condição da fé inabalável. Então, Kardec traz uma conceituação de fé sem vinculação com a religião, mas a partir do próximo estudo nós vamos ver como ele fez a associação dessa crença no futuro, nessa certeza, vinculada à religião também. Agradeço então a todos que acompanham nossos estudos e sempre finalizo pedindo à espiritualidade amiga que possa abençoar a cada um que vem estudar, que vem colher essas lições do Evangelho, que são direcionadas para nós justamente para conhecermos a vida espiritual, a interpretação que o Espiritismo dá sobre as dores humanas, sobre as nossas missões aqui na Terra, nossos deveres na família, na sociedade, junto especialmente daqueles que Deus coloca em nosso caminho, e que essa mensagem possa chegar a quem precisa ouvir. Seja trazido pelo seu mentor para esse vídeo no YouTube, seja através do direcionamento das palavras pela espiritualidade, as zonas de sofrimento, as zonas de socorro espiritual, aos prontos socorros situados nos umbrais ou na crosta terrestre, a fim de que a gente consiga contribuir à medida das nossas possibilidades para o despertamento dos indivíduos. Especialmente porque vivemos um momento de transição, um momento de separação do joio e do trigo, em que somente aqueles de boa vontade, aqueles que trazem uma vontade no bem, né, um coração limpo das impurezas do egoísmo e do orgulho, é que conseguirão se manter na terra para herdar essa nova Jerusalém que Jesus tratou e que trata-se, na verdade, de um mundo regenerado, de um mundo em que o mal não será mais maioria, ou pelo menos não terá tanta influência na sociedade. Pedimos então que os nossos mentores e guias continuem a nos abençoar, a nos envolver as palavras para que não façamos uma interpretação equivocada do Evangelho, e principalmente a Maria Santíssima e ao Cristo, para que leve aos sofredores uma palavra de ânimo, de esperança, a fim de que eles também atinjam um dia essa fé que tratamos aqui hoje, uma fé inabalável, uma fé verdadeira, sincera, que não se contamina pela presunção, pelo orgulho, que tem por objetivo
reconhecer a grandeza do Criador e se colocar à disposição dele para aliviar o sofrimento alheio. Reflitamos durante essa semana sobre a fé que carregamos, sobre a fé que podemos desenvolver, a fim de sermos instrumentos mais aptos ao serviço de Deus na terra. Graças damos hoje e sempre, e que o nosso modelo maior, Jesus Cristo, continue abençoando e envolvendo, especialmente os sofredores, aqueles que estão distantes de uma vida digna, afastados dos seus deveres e que ainda não despertaram para a necessidade da evolução, a necessidade da reforma interior, vencendo suas paixões e desenvolvendo virtudes. Graças damos hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até amanhã, quando vamos continuar estudando o livro de André Luiz, Missionários da Luz, e acompanhar quais lições nós poderemos extrair dessas obras complementares. Até a próxima.